Os gringos voltaram a comprar a bolsa brasileira e ela conseguiu subir mais de 8,5% em apenas um mês. Quais ações comprar agora? Veja aqui as 3 melhores ações para você carregar nesse segundo semestre de 24. Roda a vinheta. Você já sabe, né? A bolsa está mais barata da história, né? Se você olhar em preço-lucro, ela está negociando a mais ou menos 8 vezes lucros, o que é o menor patamar da história. É extremamente barata, os gringos venderam muita bolsa brasileira, a bolsa brasileira é a pior bolsa mundial esse ano das relevantes, né? Tem um monte de bolsa irrelevante que sobe e cai e ninguém fica sabendo. E a moeda brasileira também é a pior moeda mundial esse ano. O que nos trouxe aqui? Fácil, a política, né? O governo está gastando demais, o juro que ia cair não caiu. O fato é que a bolsa ficou muito barata, o mercado ficou muito pessimista. O gringo saindo jogou muito a bolsa para baixo e, obviamente, tem o fluxo dos investidores sacando dos fundos, né? Os fundos vêm perdendo dinheiro, eles sacam, os fundos são obrigados a vender e a bolsa cai mais ainda. Uma coisa que é super interessante é que o gringo precisou vender coisa de 46 bilhões de reais para a bolsa cair de, sei lá, 129 mil pontos, 130 mil pontos para 119 e o gringo só precisou comprar 5 bi para a bolsa voltar aos 130 mil pontos. Quer dizer, na hora de comprar ele comprou muito menos e a bolsa andou muito mais. Por quê? Porque a bolsa tá leve, né? A bolsa tá barata demais. O fluxo vendedor sumiu. Quer dizer que a bolsa não vai cair mais? Não. Quer dizer que o fluxo vendedor está menor, quer dizer, a bolsa pode começar a dar uma andada. Aí você me pergunta, putz, Bruce, legal, mas o que eu compro na bolsa, né? Assim, é bem fácil. Compre o que você confia. Compre empresas que, se elas caírem coisa de 50%, você vai lá e compra mais. Aquela empresa que você entende o resultado, confia no resultado, sabe o que ela faz e tudo mais. Porque se você compra alguma coisa que você não tem a menor ideia do que faz, a ação vai cair, você vai ficar desesperado e você vai vender. Você vai acabar vendendo alguma coisa que pode ser muito boa. Um grande exemplo é o Peter Lynch, foi o maior investidor de todos os tempos, ou o maior gestor de fundo mútuo da história dos Estados Unidos. Ele teve um fundo que gerou 29% de retorno durante 12 ou 13 anos, só que a média do investidor no melhor fundo da história dos Estados Unidos perdeu dinheiro. Por quê? Porque os caras botavam dinheiro no fundo quando o fundo subia e tiravam dinheiro do fundo quando o fundo caía. E obviamente mesmo um fundo que sobe 30% ao ano em média, ele tem grandes altas e ele tem grandes quedas. Então assim, agora é hora de comprar, mas compre coisa que você entenda, que você confie, que você não vai vender daqui a 3 meses, 6 meses, um ano, porque a gente pode ter uma travessia muito difícil até 2026, quando a gente mudar a política econômica, ou até 2030, né? Quando a gente mudar a política econômica. Basicamente, gastar menos, deixar o CDI cair e deixar o país andar. Melhor ação para você ter no seu portfólio. Inclusive, eu estava olhando agora de manhã, PetroRio está negociando a coisa de 7 vezes lucros, que é o menor múltiplo da história de PetroRio. Então, assim, o Brasil está negociando no seu menor múltiplo da história, PetroRio está negociando no seu menor múltiplo da história. Faz sentido? Não faz sentido. PetroRio é um colosso, tem lucros crescendo muito forte, cresceu mais de 16 vezes nos últimos 5 anos, mais ou menos, desde que a gente começou a comprar as ações. Continuam crescendo esses lucros, ela teve um atraso por causa do IBAMA recentemente, mas o IBAMA já saiu da greve, então já ele aprova a empresa começar a investir no campo de Wahoo, que vai aumentar a produção deles em 40%. Provavelmente o lucro vai aumentar muito mais que isso, porque eles vão operar esse campo com a infraestrutura que eles já têm de outro campo, quer dizer, vai ser praticamente só geração de caixa nesse campo novo. Além disso, eles já têm $1 bilhão separado no balanço ali, naquele cantinho do balanço, para comprar um novo campo. Então já também vem a aquisição de um novo campo, pode ser aqui no Brasil, pode ser no Mar do Caribe. E ainda tem os investimentos que eles vão fazer em Albacora Leste, que provavelmente eles vão fazer só em 2025, que também irão provavelmente elevar bastante a produção da companhia, elevar bastante os lucros da companhia ao menor múltiplo da história, uma empresa extremamente lucrativa, com uma rentabilidade sobre o patrimônio de 40% mais ou menos. Compre PetroRio. Quais são os riscos? Sempre importante falar. O risco de PetroRio é a execução, que a execução deles é basicamente brilhante todo esse tempo que a gente acompanhou as ações, que já faz bastante tempo. O segundo grande risco é o preço do petróleo. Então o preço do petróleo pode cair? Pode. É improvável que o preço do petróleo caia, porque se a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo mundial, precisa do dinheiro para guerrear lá com a Ucrânia, infelizmente. Mas o fato é, sempre que o petróleo tem uma quedinha, a OPEP, né, que a Rússia é um grande participante, segura o preço do petróleo. Basicamente, eles cortam a produção para o petróleo ficar num patamar mais alto. Então, assim, uma chacoalhada no petróleo não faz nenhuma diferença. Grandes quedas no petróleo me parecem improvável.
mas podem acontecer. Mesmo assim, a PetroRio tem um custo de extração super baixo, o que protege ela das chacoalhadas no preço do petróleo. Segunda melhor empresa para ter nesse período, duvido que você acerte, é um banco digital, que tem o lucro crescendo violentamente nos próximos anos. É o Banco Inter. Basicamente, o Banco Inter se aproveita de ser um banco pequeno digital com custo baixo e ataca os bancões onde eles menos esperam. Quer dizer, ele consegue emprestar dinheiro para os clientes a uma taxa um pouquinho mais baixa dos grandes bancos, porque o custo dele é muito mais baixo. Por quê? Porque ele é digital, ele não tem agência, ele não tem gerente, ele não tem sistema legado, ele não tem nada disso. Então assim, o Banco Inter passou muito tempo tentando crescer a sua base de clientes, cresceu a base de clientes e do nada ele falou, cara, agora eu vou virar lucrativo. Deu um guidance para o mercado, quer dizer, uma ideia para o mercado que o lucro dele seria de 5 bi lá em 2027 e vem traçando o seu plano para chegar lá. O mais impressionante dos bancos é que se você olhar no Banco Inter, se você olhar no Nubank, também é a mesma coisa, como os bancos têm resultados que só vêm a longo prazo, primeiro eles aumentam a carteira de crédito para esse crédito começar a dar lucrinhos maiores. Então você vai vendo uma escadinha nos lucros dos bancos tri a tri. É um negócio super sólido, é um negócio super, digamos assim, contínuo ao longo do tempo. Banco Inter vem entregando, parece meio caro se você olhar para trás, a 32 vezes lucros mais ou menos, mas é porque o lucro vem crescendo forte. Se você olhar um pouquinho mais para frente, você vai ver que a potencial deles darem lucro é muito grande, obviamente o potencial da ação acompanhar também é muito grande. Se eles derem 5 bi de lucro lá em 2025 e negociarem a 15 vezes lucros, hoje o Banco Inter precisa subir mais ou menos 5 vezes até lá, então 5 vezes até 2027. Se eles derem metade do que eles falaram para o mercado que vão dar de lucro, se eles derem 2,5 bi e lá na frente o Banco Inter negociar 15 vezes lucros, o que não é um patamar alto em nenhuma conta, as ações precisam subir mais ou menos 50% ao ano, quer dizer, uma alta de 2,5 vezes até lá, mais ou menos 250%. Qualquer uma das duas coisas que acontecer, compre Banco Inter, tem um potencial violento para frente, tomara que a ação até dê uma quedinha para a gente aumentar. Grandes riscos de Banco Inter. Banco Inter é um banco, então assim, pode ser que eles passem por uma piora no crédito, uma piora no cenário de crédito, apesar da gente ter bastante confiança que eles sabem dar crédito, porque eles vêm de uma financeira, então o histórico é muito bom, mas é sempre um risco, uma piora econômica muito forte que piore o crédito, que dê algum impacto no banco. Impactaria também todos os bancos, ele está bastante barato também por causa disso. Fato é, Banco Inter vem subindo bem, tem muita gente que olha e fala, subiu demais, não vou comprar. Muita gente falava isso também 100% atrás, né, antes dele dobrar o preço das ações. Então assim, compre agora, se demorar muito, não diga que eu não avisei. Mas calma aí. Antes de você entrar no home broker, comprar PetroRio e Banco Inter, você não vai montar uma carteira só com 3 ações, então você precisa de um pouquinho mais de ações, né? Você precisa de acompanhamento, você precisa entender o que está acontecendo com os resultados das empresas. Então eu tenho aqui 2 carteiras de ações que eu toco, o investidor de valor e o anti-trader. A pergunta que mais me fazem é, putz, Bruce, mas qual a diferença entre um e outro? O investidor de valor é muito mais Warren Buffett. O que eu quero dizer? É muito mais empresas mais baratas, empresas mais geradoras de caixa, um pouquinho de bunda na parede. O investidor de valor escolhe empresas que tomam menos risco. Quer dizer, aquelas empresas que já estão entregando resultados, já têm o lucro crescente, estão bastante baratas, têm um negócio muito mais consolidado. Agora, o anti-trader é muito mais Charlie Munger, o finado Charlie Munger que morreu agora recentemente. Qual é a grande diferença entre Warren Buffett e Charlie Munger? Charlie Munger gosta de mais risco. Charlie Munger gosta de mais resultados de longo prazo. Charlie Munger gosta de ser mais arrojado. Charlie Munger gosta de ser mais concentrado. Então assim, o Warren Buffett já é bastante concentrado, o Charlie Munger era ainda mais. A grande diferença do Charlie Munger para o Warren Buffett é que o Charlie Munger também buscava empresas que talvez tenham um futuro muito mais brilhante. Ele buscava isso antes, então ele gostava também de pagar talvez um pouquinho a mais por empresas que têm um crescimento de resultado muito claro, que ele consiga vislumbrar a longo prazo. Então assim, a grande diferença entre os dois é o anti-trader é o relatório mais premium, o anti-trader é o relatório que você tem acesso direto a mim, né? Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser para mim. Pode perguntar, inclusive, qual cor da camiseta que eu prefiro usar. O investidor de valor é um relatório mais básico, é um relatório mais para as pessoas que estão começando, as pessoas que ainda não entendem muito bem o mercado financeiro, buscam empresas mais sólidas. E vamos lá, a terceira melhor empresa para você comprar agora. Ela já esteve muito em evidência, né? Eu já falei bastante dela, mas teve um probleminha de gestão aí no meio do caminho havia uma pedra.
A Vamos é uma locadora de caminhões, é sozinha no mercado, então não tem competição. Tem uma rentabilidade super elevada, o negócio é muito bom. O que aconteceu no meio do caminho? Gestão. A gestão pegou o ótimo dinheiro gerado pelo aluguel de caminhões e começou a investir em concessionárias. Qual o problema? Concessionária é um negócio cíclico, concessionária você precisa comprar o equipamento antes para ver se vende, então depende do investimento, depende dos juros, depende do mercado em geral, porque quem vai comprar um caminhão ou quem vai comprar algum trator ou equipamento agrário, obviamente vai olhar como está o cenário antes de fazer esse investimento. Então, com o cenário piorando, acabou que esses investimentos demoraram mais. As concessionárias tiraram um percentual bom do lucro da Vamos e basicamente foram para o lixo, né? Então a empresa resolveu investir em um negócio que não faz nenhum sentido, que é muito mais cíclico, que é muito pior do que o negócio central dela, do que o negócio core. Mas recentemente eles decidiram, cara, parou com esse negócio de concessionárias, vamos voltar a fazer o que a gente sabe fazer, que é aluguel de caminhões, e o resultado dela voltou a crescer forte. Vamos a longo prazo, é um negócio muito bom. Os riscos são esses. O risco é o preço do caminhão, que pode variar demais, então basicamente a Vamos é um estoque de caminhão e eles alugam esses caminhões. Se o preço do caminhão cai, a Vamos tem um prejuízo, mas o preço do caminhão não cai, porque é basicamente dolarizado o preço do caminhão. Então o preço do caminhão só cairia muito forte se o dólar caísse, né? O dólar, o aço, o plástico, tudo que vai dentro do caminhão, o que é bastante improvável. O segundo grande risco, que na minha humilde opinião é um risco muito maior, é o risco de gestão. É a gestão simplesmente pegar o ótimo dinheiro gerado na alocação de caminhões da empresa e investir em alguma outra coisa. Eu acho que agora eles vão passar um tempo mais tranquilo sem fazer nada disso, mas a gente vai ficar de olhos abertos, muito próximo da empresa, para entender se eles estão pegando esse dinheiro muito bom e investindo em alguma coisa que não faz nenhum sentido, como eles fizeram com concessionárias. Então assim, dedos cruzados, por enquanto está tudo bem. Como todas as empresas, né, inclusive PetroRio, Banco Inter e Vamos, a gente precisa ficar de olhos abertos, entendendo passo a passo o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo no resultado e se vale a pena aumentar ou diminuir. Então é isso aí, acompanhe-nos lá no Antitrader. Entre no Antitrader, me manda uma mensagem direto no Telegram. Oi, tudo bem? Como você tá? É só clicar no link que está na tela e também está na sua descrição. Entra lá, manda um Telegram pra gente, manda um oi, manda o seu portfólio que a gente comenta o seu portfólio e entende melhor o que você deve fazer com as ações que você já tem ou as ações que você ainda não tem, né, que você pretende comprar. E é isso aí, o acompanhamento é super importante. Tamo junto, abração.